Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é correspondente ao conteúdo do nono ano e vamos prosseguir com a Primeira Guerra Mundial, os efeitos dela. Percebemos que existia ali uma rivalidade muito grande entre França e Alemanha. Os dois países já estavam disputando o território de Alsácia-e-Lorena, que é um território muito importante. Por que importante esse território? Porque esse território ele possui grandes reservas de minerais, reservas que vão fazer com que a necessidade da industrialização europeia naquele período ali, durante o século XVII, século XVIII, melhor dizendo, século XIX, vão ter como necessidade que essas potências europeias, apesar da Alemanha não ter sido tardiamente unificada, não significa que ela não apresentava características de uma potência. Sim, a Alemanha já apresentava ali, nas primeiras décadas do século XIX, algumas características de potência. No entanto, a consolidação só veio a partir de 1870, com a unificação que nós visualizamos, estudamos no ano que passou. E tratamos também da questão da aula passada, do apanhado de uma visão geral das causas da Primeira Guerra. Vamos ter os conflitos, a corrida armamentista, a política de aliança, como foi tratado também na outra aula. Há uma política de aliança que permitiu que Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro formassem a Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Vale ressaltar dois aspectos importantes aí. A Itália ela vai mudar de lado, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente durante a guerra, especificamente em 1915. E a Tríplice Entente tem uma saída, um país se retira do conflito para promover a Revolução Socialista Comunista em 1917. Não é? Então, com essas situações pontuadas, colocadas, nós vamos retomar as aulas de hoje com as seguintes situações. Pois bem, abram o livro na página 14. Falei já dessas rivalidades e eu vou aprofundar agora elas. Temos aí um item na página 14 que diz assim, um subtítulo que diz assim: o acirramento das rivalidades europeias. O aluno pode até perguntar, professor, o que significa aí esses acirramentos? Acirramento significa um aumento dessas rivalidades, um questionamento em cima dessas rivalidades. Ficam mais intensas, aumentam o patamar dessas rivalidades. Vamos ver aqui. As rivalidades entre as nações europeias, que desde os séculos XVIII e XIX tomavam conta das relações políticas, aumentaram ainda mais com o fator nacionalismo. Aqui ao lado nós temos um link que identifica o significado desse nacionalismo. Nós vamos visualizar agora, vamos ler aqui. É uma ideologia em que o povo teria poder para criar uma nação, um Estado absoluto.
uma exaltação dos valores de seu país de forma muito particular. Exaltação. Exaltar, colocar em cima, lá em cima, o quê? Os valores de seu país de forma muito particular. Em muitos casos, se tornando um exagero. Via de regra, esse nacionalismo, ele passa um pouquinho da conta. Ele tem um componente de exagero acentuado, grande, não é? Tem um acentuado grande. Acentuado esse nacionalismo, ele passa da conta. Esse conceito, continuando na página 14, desculpe, página 14. Esse conceito político-filosófico foi usado para quê? Nações que uniram seus estados de forma tardia, que demoraram um pouco a se unificar, muito bem, como Alemanha e Itália, pudessem criar situações que justificassem suas intervenções políticas e econômicas na Europa. Ponto. O nacionalismo passou a ser um motivo para que diversas nações desenvolvessem um patriotismo fora de controle, com a aversão aos estrangeiros, chamado xenofobia, o ódio aos estrangeiros, a não querer a presença de estrangeiros em seu país, e a defesa exagerada de seu território, levando a sérios conflitos. No caso da Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo exagerado também foi um fator decisivo. Esse sentimento nacionalista vai se refletir nas rivalidades, e nós temos um quadro aqui que exemplifica muito bem isso. Um quadro que um professor está com o mapa à frente dele, apontando, tem um aluno, chama o aluno para frente e vai apontando ali o episódio da perda dos territórios da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Era ensinando aos alunos franceses de forma a buscarem a revanche contra os alemães. E isso vai ocorrer, não é? Esse sentimento, voltando aí para o texto, esse sentimento acirrou, aumentou a rivalidade entre nações europeias que tinham um desejo prévio, anterior, prévio significa anterior, de revanche por conta de derrotas em guerras e conflitos e de dominar nações com culturas, origens, idiomas diferentes. Então, esse nacionalismo ele vai além. Ele não se contenta em exaltar aquilo que aquele país tem, que aquela região tem. Não. Ele quer fazer com que esse nacionalismo vá passar por um desejo de revanchismo, de rivalidade, que vai ocasionar o desejo de dominar outros povos, outras regiões, mesmo que esses povos, que essas regiões possuíam características diferentes, culturalmente falando, idiomas diferentes, mas seria interessante dominar. Então, vamos acompanhar o desenvolvimento dessas situações, não é? E agora, na página 15, nós temos um aprofundamento das causas e do estopim para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Página 15, diz assim: assim, as rivalidades e o nacionalismo exagerado na Europa geraram 4 fatores que acabaram por influenciar diretamente o estopim da Grande Guerra. O que é estopim, professor? Causa. No início de tudo, a causa, o motivo e a razão. Foram eles.
o revanchismo, não é? 2 pontos. Como vimos, a hostilidade entre a França e a Alemanha vinha desde o século XIX, em função da derrota francesa para os alemães na Guerra Franco-Prussiana, que já foi dita, já foi mencionada. Como punição pela derrota na guerra, a França perdeu o direito sobre os territórios da Alsácia e Lorena, que era rico em minérios, matéria-prima fundamental para o processo de industrialização no século XVIII e XIX, aquilo que eu abordei inicialmente na minha introdução. Esse território vai desencadear o conflito da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Então, você não deve esquecer, entender que esses conflitos... Olha aí que o território aqui, ó, demonstrado aqui em vermelho, no mapinha. Não é? No mapinha. Página 15 ainda. Grande Sérvia. Foi um plano e projeto político liderado pelo Reino da Sérvia, que visava unir sob o mesmo Estado todos os territórios que tivessem a mesma origem cultural e o idioma eslavo. Isso acabou gerando as guerras balcânicas entre 1912 e 1913, antecedente à Primeira Guerra Mundial, que foram 2 conflitos entre os países que formavam o antigo Império Otomano e a Sérvia. A Grande Sérvia saiu vitoriosa e ampliou seu território. Passou a incomodar o Império Austro-Húngaro. Então, a Sérvia será uma rival do Império Austro-Húngaro. É importante vocês saberem disso, não esquecerem disso, por favor. Isso mesmo, muito bem. Os austro-húngaros forçaram os sérvios a renunciar aos territórios albaneses, aumentando a rivalidade. Essa rivalidade chegou ao auge no atentado que assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando. Tínhamos a rivalidade entre quem, professor? Entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. Eles começam a entrar em conflito até a queda, até o assassinato, de Francisco Ferdinando, ocasionando esse fato histórico como sendo, muito bem, o estopim para a Primeira Guerra Mundial. O pan-eslavismo foi um projeto político da Rússia, iniciado no século XIX, que visava estabelecer seu domínio político sobre os eslavos dos Balcãs, sem considerar as diferenças culturais e o idioma. Ponto. Transformou o ideal nacionalista num patriotismo exagerado em volta do eslavismo. Olha aí, também aqui encontramos um patriotismo exagerado pelos russos, que queriam dominar a região dos Balcãs, considerando ali que aquela região seria dele, não é?
lá atrás, seria deles, dos russos. E, consequentemente, os russos não iriam respeitar a cultura e outros idiomas que já faziam parte daquela região. O Império Austro-Húngaro dominava boa parte desses territórios, o que foi motivo. Então, perceba que o Império Austro-Húngaro entrou em conflito com a Grande Sérvia, o Império Servo, a Grande Sérvia, e agora também passa a entrar em conflito com quem? Com os russos. Então, nós temos aí duas frentes. Tanto é que durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente nos seus primeiros pontapés, no início da Primeira Guerra Mundial, Rússia e o Império Austro-Húngaro estavam em lados opostos. Vamos prosseguir aí. O Império Austro-Húngaro dominava boa parte desses territórios, o que foi motivo suficiente para a Rússia entrar na guerra ao lado da Inglaterra e da França, que eu acabei de falar. O pan-germanismo. O que é isso, professor? Foi um movimento político originado aonde? Na Alemanha, ainda no século XIX, que tinha o objetivo de unificar o Estado alemão. Todos os territórios que tivessem a mesma origem, cultura e falassem o mesmo idioma, ou seja, tivessem a origem germânica. Na página 16, nós temos questões que vão consolidar o nosso entendimento histórico. Vamos praticar esse conhecimento? Muito bem. Praticando conhecimento na página 16. O que é que diz aí, professor? Vamos lá. Isso, muito bem. Primeira questão. No fim do século XIX, apresentou-se uma nova sociedade mundial, sobretudo nas nações europeias. Nesse sentido, explique a Belle Époque. O termo conhecido como Belle Époque surgiu na França, aproximadamente nos anos de 1870, e durou até o início da Primeira Guerra Mundial. Foi um período de cultura cosmopolita, a ponto apresentou um cenário de desenvolvimento tecnológico com o advento, ou seja, com a chegada do telégrafo sem fio, do carro e do avião. 2. Dentre os vários fatores que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial, destacaram-se 3. Comente-os. Letra A, corrida armamentista. Período em que as nações europeias invadiram a África e a Ásia em busca de riquezas e matérias-primas. Ponto. Associada a isso, uma corrida bélica foi desenvolvida. As nações buscaram se fortalecer com armamentos potentes e bem desenvolvidos, preparando-se para uma possível guerra. Ponto. B. Vamos ver uma outra situação, um outro fator que leva à eclosão da guerra. A política de alianças. Na letra B. No período anterior à Grande Guerra, eu já expliquei que antes do surgimento da Segunda Guerra, a Primeira Guerra era chamada de a Grande Guerra, porque não havia a Primeira Guerra. Então, esse nome, a Grande Guerra, faz referência à Primeira
Guerra Mundial. No período anterior à Grande Guerra, além da corrida armamentista, as nações realizavam políticas de aliança a fim de desenvolver estratégias que consolidassem suas economias e garantissem as políticas territoriais. Foi assim que se formaram a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente, composta por Inglaterra, França e Rússia. Na letra C tem com relação ao sistema capitalista. O modelo capitalista de economia estimulava as rivalidades entre as nações na busca de estabelecer força hegemônica, hegemonia, poder de influência. Tanto o neocolonialismo quanto a corrida armamentista foram reflexos desse sistema. A África e a Ásia sofreram diretamente com o processo imperialista do capital. Aí a terceira questão bate um pouco naquilo que nós já falamos. Na página 18 nós temos o início da guerra propriamente dita, da chamada guerra total, da guerra de trincheiras, não é? Guerra do fronte muito, não é? Muito intenso, muito pesado. Página 18 diz assim: a Grande Guerra. Como foi visto anteriormente, vários foram os motivos para que a Primeira Guerra Mundial viesse a acontecer. Sem dúvida, as divergências aumentaram com a chamada Crise de Julho. Esse episódio ficou conhecido como Atentado de Sarajevo, quando um estudante nacionalista sérvio, defensor da Grande Sérvia, assassinou o arquiduque austro-húngaro, Francisco Ferdinando, sucessor imediato ao trono. Para muitos historiadores, esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro entregou o Ultimato de Julho, com 10 reivindicações à Sérvia, que só aceitou 9. A única recusada foi a interferência austríaca na soberania da Sérvia. Então, naquele momento, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, não poderia intervir na autonomia da Sérvia. Motivo suficiente para que a guerra fosse declarada em 28 de julho de 1914. Chegamos na página 19, que ainda faz um relato sobre o conflito, destrinchando ainda, falando sobre a questão do território da Alsácia-Lorena. Vamos lá. A Alemanha, desde o início, declarou apoio e se aliou ao Império Austro-Húngaro, pois tinha interesse em combater a França, evitando que esta pudesse retomar o território da Alsácia-Lorena. Em contrapartida, a Rússia tinha os mesmos interesses que os austro-húngaros, ou seja, estender seu domínio por todo o leste europeu, incluindo os países em que viviam os povos eslavos, sérvios e os que compunham o antigo Império Turco-Otomano. Sabendo disso, os russos resolveram se posicionar contra a aliança entre as duas potências. Então, para o russo não queria essa união, não é? Ao fim do prazo do ultimato, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, provocando a reação da Rússia, que passou a atacar
as tropas austro-húngaras. Nesse momento, a Alemanha declarou guerra à França e invadiu a Bélgica. E por isso a Inglaterra, temendo que suas possessões coloniais e soberania fossem atacadas pelos alemães, resolveu se unir à França e à Rússia. Não é? Esse conflito se iniciou com apenas 5 nações diretamente envolvidas: o Império Austro-Húngaro, a Sérvia, aliás, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Itália, a França e a Inglaterra. Inicialmente, essas 5 nações. Aí nós temos uma legenda que explica, dizendo assim: muitos soldados morreram, ficaram cegos ou queimados com a inovação da Primeira Guerra Mundial, as armas químicas. Eram usados o gás mostarda, o gás lacrimogênio, o fosfogênio e o cloro. Não é? Então, voltando para o texto, temos aqui o que antes era contornos locais, passou a ter uma dimensão mundial, pois as colônias dessas nações foram envolvidas indiretamente em outras nações rivais e outras nações rivais entraram no conflito. Um bom exemplo foi a entrada da Bulgária ao lado da Tríplice Aliança e contra os sérvios. Tá certo? Bem, minha gente, eu vou somente destacar esse trecho final aqui, que fala sobre as trincheiras, daquilo que eu mencionei, né? Nesse quadro tem a legenda. O confronto das trincheiras foram uma das estratégias desenvolvidas e usadas na Primeira Guerra. Aí na página 20, temos esses pontos. E na página 23 tem uma questão que eu quero fazer com vocês. Diz assim, primeira questão. Explique como se deu o processo que desencadeou a Grande Guerra. Aí você vai colocar como resposta o quê? A questão é aberta. Vai colocar o quê, professor? Isso aqui, ó. A Grande Guerra surgiu após o período de relativa paz, vírgula, em que as nações buscavam investir na indústria bélica e no processo de invasão a países da África e da Ásia. Ponto. O revanchismo entre Alemanha e França pelo território da Alsácia-Lorena, vírgula, o pan-eslavismo, vírgula, o pan-germanismo e a Grande Sérvia externavam as intenções de formarem impérios a partir da mesma origem, idioma e cultura. Ponto. Essas rivalidades, presta atenção aqui no final, ó. Essas rivalidades e divergências tiveram como consequência o atentado de Sarajevo, que vitimou quem? Que é o considerado fato histórico como sendo o estopim da Primeira Guerra Mundial. O assassinato de quem? Isso, muito bem, do herdeiro do trono austro-húngaro, do arquiduque Francisco Ferdinando. Isso vai ocasionar, isso vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Bem, pessoal, espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham entendido. Na próxima aula, nós iremos prosseguir com o conteúdo da Primeira Guerra. Forte abraço a todos, tchau para vocês e até